Nossa. Ah, obrigada por ter colocado, eu não estava conseguindo aqui. É, tá aparecendo a tela já ou ainda não? Aqui não tá, não. Aqui não. Agora apareceu aqui pra mim. Ah, tá. Obrigada. É, aqui. Acho que eu apertei errado. Bom, então, só revisando bem rapidinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre a teoria, eu explico mais profundo alguma parte. Mas as equações gerais do plano são definidas dessa forma. É ax mais by mais cz mais d. E se o vetor normal, né, é o ABN desse plano, e como o ponto P0, que é x0, y0, z0, pertence ao plano, o D ele é descrito dessa forma. Então, outra forma de reescrever essa primeira equação é desse jeito aqui. Eu acho mais completa até. E o ponto P é o x, y, z. O vetor normal ao plano, se ele não é dado, para achar você precisa de 3 pontos, P1, P2, P3, pertencentes ao plano. Então, eu tenho aqui um pontinho, né? P1, P2, P3, e eles não são colineares. Os três não pertencem à mesma reta. E o vetor normal vai ser o produto vetorial de P1, P2. Então, supor que esse aqui é P1, P2 e esse aqui P1, P3. O vetor normal vai ser o produto vetorial entre eles. E P pertence ao plano, C e somente C, P1, P. Acontece esse produto misto igual a zero. Agora, as equações paramétricas do plano. Sendo P pertencente a π, que é o plano, e V e W, vetores paralelos ao plano, então P pertence ao plano só se P0, que não está escrito aqui, né, mas P0 é o ponto. X0 Y0, C0. E ele pertence ao plano, né? Então, vou colocar aqui o símbolo de pertence ao plano. E o P, ele pertence ao plano só se o vetor de P0 a P é a combinação linear desses vetores que são paralelos a ele. Então, aí daí que surge esse conjuntinho de equações aqui. Agora, a equação da reta.
A equação da reta, no livro tem 3, aí eles partem da mesma ideia, basicamente, mas são para representações diferentes. Então, se eu tenho uma reta R, paralela a um vetor V, ABC, não nulo, deixa eu dar um destaquinho aqui, não nulo, e P0, um ponto x0, y0, z0, que pertence a essa reta, então a equação paramétrica vai ser igualando, né? X, y e z igualando a x0 mais ta, y0 mais tb e z0 mais tc. A equação vetorial vai ser x, y, z igual, e aqui são 2 pontos, não é igual. Não sei se está muito pequeno aí. E a mesma coisa, né? Porque x igual a x0 mais at, y igual a y0 mais bt e z igual a z0 mais ct. A equação da forma simétrica é dessa forma. Também com as mesmas condições iniciais do vetor ser ABC, paralela a R e o P0 pertencente. Onde que eu tava? E tudo bem até aqui? Tudo bem com essas equações? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, tudo ótimo. Perguntaram aqui no chat se uma coordenada do vetor diretor for 0, dá para escrever assimétrica? Boa pergunta. Eu acho que desse jeito. Nossa, boa pergunta. Não quero pensar. Bruno, você sabe responder? Eu acho que dá. Eu acho que no caso não, né? Porque aí estaria. Não teria o parâmetro T, né? Pra você igualar. Porque o que faz você ser simétrico é que você tem o T em todas. Mas aí se uma coordenada for zero, você vai multiplicar o T por zero. Aí não vai ter mais o T pra fazer igualdade, né? E aí, tipo, nem ali no caso, o ABC fica embaixo. Aí não pode dividir por zero. Então eu acho que não. Nunca tinha reparado nisso também, na verdade, mas acredito que não. Porque normalmente quando tem zero a gente já pensa na paramétrica ou na vetorial, né? Sim. Eu tô vendo no chat. A 2 está escrito errado. É que a 2 fala a equação geral, né? É uma interpretação, né? Porque assim, nenhuma delas, na verdade, se chama equação geral, mas todas são diferentes equações gerais. Aí eu acho que meio mais de uma interpretação, né, na verdade. Isso é o que tinham me perguntado da outra vez, que eu não sabia, não soube responder, né? Como é que fazer uma equação geral da reta tendo 3 coordenadas. Mas no caso não E existe até, mesmo, né? na Então, verdade, eu também estava. A gente não estava se entendendo porque eu estava achando que prática estava com grau, né? mas no caso, então não tem como fazer uma equação geral desse jeito que vocês estão pensando, né? Na verdade, ele só pede alguma equação para esse objeto que você encontrar. Não necessariamente a geral, entre aspas. Mas enfim, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou passar para a parte de ângulos, tá? Mas qualquer coisa pode falar.
O ângulo entre retas. No livro ele aponta até que existem essas três ocasiões. Ou as retas, quando a gente compara duas retas, né? Então, ou elas são concorrentes. Então, pensando aqui no espaço. Deixa eu fazer uma de cada cor. Ou elas são concorrentes e tem um pontinho que elas têm em comum. Ou elas são paralelas. Ou elas são reversas. Então, elas não são nem concorrentes, nem paralelas. Elas são reversas. Cadê o verde? Elas são tipo assim. Só que isso no espaço, né? E para achar o ângulo, a gente parte do mesmo princípio que a gente tinha visto lá na definição de produto escalar, que é cosseno de θ é igual ao produto escalar de V1, V2 e norma de V1 vezes norma de V2. E aí o θ vai ser o arcosseno. E quando eu quero achar, por exemplo, o ângulo entre retas, aqui deixa eu ver se tem. O que eu tenho de informação da R1? Eu tenho que existe um ponto T1 que vai ser x1, y1, z1. E eu também tenho um vetor diretor, que eu vou chamar de 1, que vai ser A1, B1, C1. E da reta 2 eu tenho as informações. Eu tenho de forma mais geral, né? O P2, que vai ser x2, y2, z2. E o vetor diretor da reta, que vai ser A2, B2, C2. É isso. Que é o que está aqui embaixo também, né? Mas coloquei na ordem. Enfim. E aí o cosseno entre essas duas retas, então vai ser o vetor 1, produto escalar com V2 e a norma de V1, norma de V2. Isso tudo pela definição de produto escalar mesmo. E aí é só achar o arcosseno. Tá? O ângulo entre planos. Se eu tenho um plano P1, quero dar o nome dele de P1. E esse aqui é o P2. O ângulo entre eles vai ser o ângulo entre os vetores normais, né? Porque, por exemplo, eu tenho aqui. Vou fazer já. Aqui o M1.
e aqui o N2. E aí o ângulo entre eles é o ângulo entre os planos também. Então, usa a mesma ideia. Aí aqui as coordenadas, né? A1, B1. Tudo bem com essa parte de ângulos? Aí eu vou passar para distâncias. Tudo bem? Então eu vou continuar. Qualquer coisa pode falar. Para a gente calcular a distância de ponto a plano, então eu tenho um ponto aqui. Vou chamar de P0. E o plano π. Aqui, a partir dessa equação geral do plano, eu já tenho algumas informações sobre ele, né? Por exemplo, deixa eu ver se consigo escrever. Eu tenho aqui um ponto P1. Vai ser x1, yz1, pertence ao plano. E o vetor normal do plano vai ser ABC. E aí, para calcular a distância do plano ao ponto, vai ser por projeção ortogonal. Como assim? Deixa eu tentar desenhar mais ou menos. Eu vou pegar um ponto aqui de P1, do plano. Eu vou chamar de P1. Se eu calcular a distância entre eles, aqui, e eu tenho o vetor normal, M, se eu fizer a projeção ortogonal desse vetor em N, vai ser exatamente a distância do plano, a menor distância do plano ao ponto. Então, aqui seria, né, a projeção. Ortogonal de P1, P1, P0 em N. Tá? Vou continuando aqui. Tô vendo que... Você tá vendo o chat, Bruno? Que eu não sei se eu tô entendendo. Não, mas eles estão discutindo aqui sobre alguma questão da lista. Ah, então tá. Acho que não deve ser relacionada à distância. Mas aí depois a gente volta nela se precisar. Sim. Agora, para achar a distância entre ponto e reta. Então, dado um ponto P0 e a reta R, dada dessa forma,
Deixa eu desenhar aqui. Tem um P0. Uma reta R. Aqui de novo a gente tem as informações do vetor diretor e um ponto que pertence à reta. Então, vou escrever aqui. Eu tenho P1, que vai ser x1, y1, z1, pertence à reta. E o vetor diretor V vai ser ABC. Então, aqui, o vetor vai dar para ver. O vetor V na direção da reta. E um P1 aqui, que pertence a ela, qualquer ponto. Vai seguir a mesma ideia para calcular a distância, né? Então, aqui, eu vou ter esse vetor, que é o P1, P0, e a projeção ortogonal dele em V. E aqui, basicamente, só está aplicando isso, né? Que a distância ao quadrado, que seria esse lado aqui, mais a projeção ao quadrado vai ser igual ao vetor. Aí, manipulando, e essa conta dessa, para chegar nessa, tem no livro, aí eu não vou fazer para não tomar muito tempo. Mas a gente chega nessa conclusão final. Tá bom? Tá. A distância agora entre dois planos. Então, dado um plano P1 e um plano P2, existem dois casos. Se os vetores se os vetores normais não forem paralelos. Então, se eu tiver aqui um plano e o outro, se os vetores deles não são paralelos, então a menor distância entre eles vai ser igual a zero, que eles se cruzam, certo? Agora, se os vetores normais forem paralelos, a distância entre os planos vai ser a mesma coisa que eu fazer a distância de um ponto desse plano a ele. Porque se os vetores normais forem paralelos, então eles são paralelos também. Então, eu posso pegar qualquer ponto desse plano aqui e fazer a distância dele ao plano. Eu acho que a 4 da lista é relacionada a isso, né?
Mas enfim, é a mesma ideia. E por fim, para calcular a distância de duas retas, dada R1 e R2, existem dois casos também. Se os vetores diretores forem paralelos, então a distância de R1 e R2 vai ser a mesma coisa que você fazer a distância de um ponto a outro. Então, primeiro caso. Eita. Tenho aqui. E o vetor diretor da R1 vai ser paralelo ao vetor diretor da R2. Então, eu posso pegar qualquer ponto aqui de R1 e calcular a distância até R2 para ver qual vai ser a menor. Agora, se os vetores diretores não forem paralelos, então eu posso ter o caso de ou eles serem concorrentes, das retas serem concorrentes, ou elas são reversas, né? Tem assim. E aí a distância, para calcular ela, a gente imagina um plano para cada... Não, pera. Um plano em que a reta esteja. Então, eu tenho um plano aqui em que a reta R2 vai estar nela. E eu tenho um plano em cima que a R1 vai estar nela. E aí eu posso fazer a distância do plano 1 para algum ponto do plano 2, igual eu acabei de mostrar, né? Que é esse daqui, para achar a distância entre pontos. Tudo bem com essa parte também? Ficou claro alguma coisa que quer que eu volte? Quando elas são concorrentes também vai usar essa segunda fórmula, vai dar certo também, mesmo que elas estejam no mesmo plano? Sim, dá certo sim. Porque a ideia, na verdade, dessa fórmula é você imaginar um plano em que contém a reta. Então, até se elas forem concorrentes, acontece assim. Eu vou ter um plano em que a reta está aqui. E aí, como elas são concorrentes, então ela vai estar cruzando o plano. Então, acho que é isso, né? É. Aí funciona da mesma forma. Giovana, tem como existir uma reta que seja concorrente à outra e ao mesmo tempo elas terem uma reta que é perpendicular a elas? Reta que é o quê? Como assim que você diz? Perpendicular, tipo, uma reta ser perpendicular às duas ao mesmo tempo, mas elas serem concorrentes. Tem, você fala de todos os ângulos serem 90 graus entre eles. Eu não sei se é assim que eu tava pensando, mas, tipo, duas retas são concorrentes e, ao mesmo tempo, elas terem uma reta, outra reta separada que passa por elas, formando um ângulo de 90 graus. Se você pensar no eixo cartesiano no espaço, as retas x e y elas são concorrentes, né? E aí o eixo z, ele é perpendicular às duas que são concorrentes. É um exemplo disso. E aí, para eu encontrar o vetor dessa reta perpendicular, eu tenho que fazer a distância, que é essa que você falou aí agora? Na verdade, para achar vetor,
Porque aí, no caso, você pensa no espaço, né? Aí, para achar o vetor... Não, pera, eu tô me confundindo. Se você tiver, tipo, você tem duas retas concorrentes, se você tiver o vetor diretor dessas duas retas, e você quer achar um outro vetor que seja perpendicular a essas duas, aí você pode usar o produto vetorial, né? Porque o vetor normal, ele é perpendicular a dois vetores concorrentes no plano. Então, o produto vetorial entre esses dois vetores vai dar um vetor que é perpendicular aos dois. Ok, obrigada. Alguém quer fazer pergunta no microfone? Senão... Ou no Sobre a chat? lista? Oi? Sobre a lista, se diz? Acho que pode ser. Sobre o conteúdo, acho que não tem mais, né? Sobre a lista, a gente estava numa discussão aqui sobre a 2B. Pô, eu acho que teve umas 50 mensagens. Eu vi que eles estão discutindo bastante aqui, eu nem quis entrar no meio para deixar de discutir, mas se quiser falar agora um pouco, então jogo. Tá, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a 2D. Ô Bruno, eu esqueci de falar, não sei se você separou algum exercício, se talvez pode ajudar a fazer. Eu tinha pego, mas acho que é melhor já voltar, já ir para a lista agora mesmo. Você acha que não tem relação com ela? Com essa, acho que não. Alguém Giovana, me chamou? eu, Hum. eu queria saber se tem como ser a 2 toda, porque eu não consigo fazer. Tá. Como vocês já falaram, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu posso falar em cima. Eu vi que eles Vocês já estavam discutiram. discutindo bastante aqui no chat. A Isabela pediu para falar todas, né? A 2A, no caso, seria só. Tem aquela matriz A ali, né? E a matriz B que ele dá embaixo. E aí a matriz X é a matriz das incógnitas, né? Que é o que a gente quer descobrir. Então, é só você resolver aquele sistema ali, AX igual a B, né? Você faz essa multiplicação e aí vai dar um sistema linear, ou você faz por escalonamento. E aí com isso você vai achar o valor da matriz X, né? Aí você tem que saber se isso é uma reta ou um plano. Quando você fizer resolver o sistema, você vai chegar no resultado que vai dar para ver direto se aquilo representa uma reta ou um plano. Não, É sim, um, então, eu cheguei nessa parte de achar x, y e z, só que eu não sei fazer a equação com as incógnitas em função de outra, entendeu? Então, uma coisa que eu acho que pode te ajudar, que eu vi gente falando no chat, que tipo, é deixar em função de z. Pode ser que tipo, você trataria o z, que eu acho que o z é o que fica sozinho, né, quando você resolve. Então você trataria o z como sendo o seu parâmetro. Tipo, você faz z igual a t. E aí, que geralmente a gente usa o t para ser parâmetro, né, só para ficar uma notação mais certa para parâmetro. E aí você fazendo, deixando tudo em função de t, no caso vai ser o z, você vai ter três variáveis em função do parâmetro. Que se você colocar no sistema, que nem a Giovana mostrou lá no começo, tem aquela equação de sistema que representa uma reta, um plano, né? Então, tipo, você vai ter que ver como vai ter um parâmetro só, vai ter só um vetor diretor, né? Então, no caso, vai ser uma reta. Mas aí, se tiver dois parâmetros, aí já vão ser dois vetores diretores, que representam um plano. E assim por diante. Deu para entender melhor? Olha, sendo muito sincera, não, porque eu entendi a parte de igualar z a t para ser o parâmetro, só que eu não sei como fazer a equação da reta com isso, entendeu? Você Porque seria, conseguiu por exemplo, y todos os igual seus a... Opa, desculpa. todos os seus, todas as incógnitas ficaram em função de z, né? Isso.
Então, pode deixar Z mesmo, ou se igualar a T, eu falei igualar a T só para ficar com a notação de parâmetros que a gente usa T geralmente, né? Mas aí, se você ir para a equação paramétrica de uma reta, por exemplo, a gente tem um ponto mais um parâmetro vezes um vetor diretor, certo? Aham. Então, desses três resultados que você achou, se você pegar os valores que acompanham o T, no caso, que nem o do Z, o que acompanha o T é 1, né? Então, se isolar, tipo, colocar o T em evidência, entre aspas, e aí deixar a coordenada x, y, z, você vai ter um vetor que vai estar variando de acordo com o T, né? Esse vai ser o vetor diretor. E aí as outras coordenadas que não estão acompanhando nenhuma incógnita vai ser o seu ponto. Deu para entender melhor? É que é difícil. Eu acho que mais ou menos, mas eu vou tentar. Obrigada. Você sabe algum jeito melhor de falar, Giovana? É que eu não sei falar Você sem dar quer resposta, sabe? Sem apresentar? me mostrar, sério. Ah, Não, é que não é nem por então que às vezes escrever, só tipo. falando. Eu Não, também é que se eu não, eu fosse sou escrever, muito eu teria que meio que escrever fofoqueira. o resultado, assim, sabe? Aí eu não. Deixa eu pensar. Se eu pensar, eu vou passar para as próximas aqui, aí se eu pensar de um jeito melhor, eu falo depois, tá? Mas aí para 2B, que eu vi que tinha bastante gente falando, você vai usar esse mesmo sistema, essa mesma raciocínio, para resolver o sistema por escalonamento ou alguma forma assim, só que no caso ele quer que você mude duas linhas da matriz aplicando operações elementares, né? Troca de duas linhas ou combinação, você pega uma e combina com duas outras. Só que só pode mudar duas vezes, né? Você pode fazer duas operações elementares. Acho que essa era uma das minhas dúvidas, porque ele fala, tipo assim, para mudar duas linhas. Eu achava que, tipo, sei lá, eu podia colocar qualquer valor, Não, mas você tem tem que usar a que. operação, então. Isso. Ah, tá, Pelo obrigado. que eu entendi, deixa eu ver, caso o integrador for uma reta, mude até duas linhas da matriz. É que não está especificando, né? Mas pelo que eu entendi é isso, né, Giovana? Com operações elementares, né? Ou pode colocar qualquer valor. Porque senão vai. Senão só zerar tudo ali e já dá o resultado. Pode multiplicar uma linha por zero? Multiplicar uma linha por zero, deixa eu ver se tem restrição. Como escalar, você fala? Acho que Sim. pode, né? Mas aí se eu multiplicar por zero, por exemplo, a linha 2 dá, fica menos 2 vezes zero, 5 vezes zero, 2 vezes zero. Mas aí quando eu for para ser igual a B, fica igual a 1. Não dá um sistema impossível? Ah, não, então, mas é que tem aquilo que. Como você tem que. O que você faz, lembra quando você vai fazer escalonamento, que o que você aplicava na matriz A, você aplicava na matriz B, né? A matriz de resultados também. Então, se você multiplicar toda a linha do A, da segunda linha por zero, você vai multiplicar tanto a do A quanto a do B. Então ia zerar tudo mesmo. Ah, mas aí depois eu teria tipo 0x mais 0y mais 0z igual a zero. Zero igual a zero. Estaria certo. Mas aí para eu achar a equação do plano, como é que eu faria? Não, então, eu não falei que é o certo multiplicar tudo por zero. Mas você pode multiplicar também por zero se você achar que é uma opção viável, né? Mesmo se eu não multiplicasse por zero, se eu achasse o escalar certo para eu poder multiplicar, aí eu ia achar os valores. E aí eu ia fazer igual eu fiz na A, tipo, eu isolo Sim. eu coloco tudo em função de um, e como eu tenho duas variáveis, eu sei que é um plano. Se você conseguir deixar em função de duas variáveis, aí vão ser dois parâmetros, né? Aí, tipo, você faz z igual a t e o y vai ser igual a s, que são os parâmetros, por exemplo. E aí você vai ter um plano porque vai estar em função das duas, né? Mas também se você conseguir deixar, que eu vi gente falando aqui no chat, que tinha chegado em 2x mais 2y mais 2z igual a zero.
essa já é a equação geral de um plano, né? Se você vê lá, a equação geral ela é dessa forma. Um escalar vezes x mais um escalar vezes y mais um vezes igual a algum outro valor. Peraí, então Ah, pode deixar assim, então faz sentido. 2x mais 2y mais 2z igual a zero? Oi? Não entendi, Lívia. Então pode deixar assim, 2x mais 2y mais 2z igual a Não, zero? eu falei que foi o que fizeram, colocaram aqui no chat. Eu não Sim, falei se eu tá fui. certo ou não. Ah, é porque Mas eu ele tô não quer se confusa. queimar, ele. É que Não, eu também mas cheguei tipo, se você nisso. achar, se você chega numa equação assim, que essa seria a equação geral, né? Se você É o conseguir chegar formato, nisso, né? eu tô falando do formato, tipo, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, né? Só que no caso D seria zero. E o ABC seria 222. Isso é um formato válido para uma equação de um plano. Não tô falando se é o resultado desse ou não. Só falando que é válido se for. Mas eu fiquei um pouco confusa nessa parte de poder multiplicar uma linha toda por zero, porque se eu não me engano, isso não é uma operação elementar. Então a gente poderia fazer isso de qualquer forma? Então, isso que eu tô tentando lembrar, porque eu sei que você pode Acho que multiplicar não é uma não, linha vai toda aqui, por. acabei de ver. Tem restrição de não multiplicar por zero, porque eu sei que você pode multiplicar toda a linha por um escalar, né? Um escalar Então, diferente de zero, eu acho. eu acho que é um escalar diferente de zero. Eu acho que tem essa restrição. Eu tenho que olhar no livro. Você sabe, Giovana? Teria que ver É certinho, mas eu escalar acho que. diferente de zero. Eu acho que não pode mesmo. Regra de escalonamento, pelo menos, é assim, operação elementar, né? Então Seria a mesma coisa. só teria como fazer essa questão que nem o pessoal tá falando ali no chat, de mudar as entradas das linhas. Porque não Como tem assim? como escalonar. É que o pessoal no chat comentou que os professores falaram que é para mudar as entradas da matriz, não mudar com operação elementar. Então pode mudar de qualquer tipo, sei lá, eu tiro aquele -2 ali da segunda linha e coloco um 5 assim aleatório? Eu acho Então, que é. Não, eu não sei. pelo que a professora tinha, ela deu a entender que um aluno tinha perguntado, professora, pode zerar tudo? Ela falou que sim. Então ela deu a entender que dá para trocar só as entradas e a da matriz A. A da B provavelmente não sei. Mas que ela Na deu a entender monitoria foi de isso. ontem ele falou a mesma coisa. Entendi. É que o que eu tinha entendido era que você tinha que aplicar operações elementares nessas matrizes até se formar alguma coisa que você goste, né? Mas aí se pode mudar à vontade assim, deixa eu ver, mude até duas É linhas que da aí, matriz. aí eu poderia só mudar a linha 2 e a linha, fazendo escalonamento, né? Mudava a linha 2 e a linha 3 para zero. Aí eu achava que o cara tinha falado 2x mais 2y mais 2z Sim. Mas aí você igual vai a zero. cair que 0 é igual a 1, por exemplo. Mas quando eu faço escalonamento da A, eu não faço na B também? Só que ali na B pede só a da matriz, não pede o do sistema. Se você for aplicar operações elementares, que nem eu falei, no sistema, aí você muda os dois, né? Tanto a matriz A quanto a B. Igual no escalonamento. Mas já se você pode mudar à vontade assim, acho que no caso seria só A, né? Então, é que no caso, se você aplicar operações elementares, fazer o escalonamento com A e B, é a resposta da 2A. Aí você Você não chega numa consegue resposta chegar específica. Pode falar. Você não consegue chegar no contrário, né? Igual no Isso, B, ele pede exatamente. 1. Então tem que mudar os valores da A só, né? À vontade, assim como você quiser. E depois aplicar o escalonamento ou alguma outra forma de resolução do Pelo que eu sistema. entendi, é isso. E aí chegar no plano, né? O problema é que, tipo, todas as maneiras que eu vi de mudar isso daí, ou dá sistema impossível, ou dá alguma coisa absurda. Entendi. É muito estranho, porque realmente a restrição que está escrita aqui é só até 2 linhas, né? Na B. Eu queria falar que dá certo. Dependendo como você faz, dá certo sim. É que eu não posso falar como eu fiz, senão vai ficar na cara que eu entreguei a resposta. Você não tem nenhuma dica, assim, sabe? Qual foi o primeiro raciocínio que você teve para mudar os valores, assim? Primeiro você vai trocar a primeira linha inteira por zero, porque o termo da matriz B, da linha 1, também é zero. Então você já automaticamente vai colocar ela por último. Depois você tem que pensar em como você vai
trocar a linha 2 ou a linha 3 para zerar ela quando você for somar, entendeu? Para ficar duas linhas nulas e uma linha não nula. Aí, ó, o Leonardo já deu uma boa dica. Ah, faz sentido. Deu para entender, gente, essa 2B? Que aí na C depois seria só encontrar uma parametrização para esses dois objetos, né, que vocês encontraram. Na C, como mudou a questão, né, foi alterada, que se fosse uma reta era equação parametrizada, então na C eu só copio a resposta da A quando estou falando do objeto do item A. E aí eu só passo do B? Sim. Fechou. Quando a função para o objeto do item A e uma outra para o... Pelo que eu entendi, sim. Você tem que encontrar uma equação parametrizada para os dois, né? Tanto do A quanto do B. E aí do B você já tinha encontrado... na verdade, já tinha encontrado a equação parametrizada da reta, né? Dessa 2 aqui, deu para entender, gente? Ó, só mais uma observação. Quando você soma a linha 2 da matriz B com a linha 3 da matriz B, também dá zero. Então você tem que pensar em mais uma linha para fazer essa operação ficar tudo bonitinho. Mas eu posso transformar, por exemplo, mexer na linha B, que é 0, 1, menos 1, fazer L2 mais L3 e achar um zero, substituir no L2? Não, acho que você não pode mexer na matriz B, não. Você pode mudar os valores à vontade só da matriz A. Aí você tem que pensar em como é que você vai mudar, igual o Leonardo falou, eu acho, né? Como é que você vai mudar os valores da matriz A, que aí quando você fizer o sistema, vai dar o plano, né? Tem que dar os valores que está na matriz B. Bom, essa 2 ela é muito louca mesmo. E mais louca que ela, só a 3B. Você quer falar agora, Giovana? Deixa eu abaixar aqui. A 3B, vocês discutiram alguma coisa já? A gente não conseguiu nem discutir ela. A gente falou que não sabia mesmo. Eu pensei em fazer tipo, a relação do ângulo, do cosseno do ângulo entre os vetores. Não sei se está certo a ideia. Eu fiz assim, mas a minha ficou com os resultados muito esquisitos. Tipo, eu pensei assim, como eu a acho que tem como mesmo desse jeito. Sim, quer dizer, eu não sei, como a bissetriz ela corta o ângulo no meio, então o ângulo que vai fazer entre o AB e a bissetriz vai ser o mesmo entre o AC e a bissetriz. E aí eu igualei os dois, só que ficou esquisito. Não, ó, para essa 3B, pelo 3 que eu tinha visto, né? A 3A, primeiro, ele dá 3 pontos ali, né? Então ele quer a equação do plano. Aí é só fazer os vetores que ligam esses 3 pontos assim e tal, já sai fácil, né? Aí na B, ele quer o vetor unitário. Primeira coisa, vetor unitário vocês sabem como é que acha, né? Você tem um vetor, para deixar ele unitário, você tem que normalizar ele, né? A norma dele tem que ser igual a 1. Então você divide o vetor pela norma dele. E aí você vai encontrar um vetor unitário. O mesmo vetor, só que com a norma 1. E aí ele quer que seja paralela à bissetriz do ângulo formado pelos vetores A, B e AC. Então, o que eu pensei foi assim, tipo, a gente tem o vetor que liga de A até B e o vetor que liga de A até C, né? Ah, eu posso somar os vetores? Quando a gente tem o paralelogramo com esses vetores, na hora que você soma, na onde que vai dar esse vetor que soma? A soma de AB com AC, que é o que o Matheus falou, né? Mas isso só se eles tiverem o mesmo comprimento, não é? Não, o AB e o AC?
Para você conseguir fazer a soma e dar o vetor unitário da bissetriz, eu acho que é isso que ele quer. Ah, deixa eu pensar. Se for isso, é isso mesmo. O AB tem que ser igual ao AC. Ah, é por isso então que eu acho que tem que normalizar antes, né? Que eles vão ter os dois, vão ter. Deixa eu ver aqui. Vão ter comprimento 1. É que eu tinha pensado assim, mas agora eu fiquei em dúvida também. Eu normalizei Normalizar. o AB mais o AC para eu achar um AD, sendo que D é um ponto na bissetriz. Só que aí achou um bagulho muito louco. Muito louco em que sentido? Tipo, 17 raiz de 6 mais 12 raiz de 34 sobre 102. Nossa senhora. É, às vezes acontece, mas não sei. Eu tenho Você que. pode falar, Isabel. Não, eu só queria perguntar se eu tenho que normalizar a B e a C antes de somar. E depois que eu somar, isso vai dar AD, e aí eu normalizo de novo? Então, é que eu tinha pensado primeiro em só somar, que aí daria bissetriz, né? Eu normalizava só o vetor da bissetriz, mas aí eu não tinha lembrado que eles têm que ter a mesma norma para ser a diagonal, né? A bissetriz certinho. Então eu acho que Então, eu não. acho que não. Perdão. É que eu Não, acho que pode. não dá pra somar, porque eu fiz. Tipo, eu tentei só pra visualizar melhor, eu joguei só os pontos no GeoGebra, e daí eu vi que a bissetriz não ia dar a soma dos vetores. É, porque eles têm comprimento diferente, né? Mas É. aí, se normalizar eles, deixa eu ver se pode. Ah, Porque se normalizar, os dois vão ter comprimento 1, né? E aí a bissetriz vai ser a diagonal. Ou seja, essa reta. Você, você chegou a fazer de algum outro jeito essa, Giovanna? Porque eu tinha pensado assim, mas. É, mas o que pede é o vetor unitário, né? Então. Eu não sei se eu entendi muito bem o que é a diagonal que vocês estão falando, mas Não pode igualar. ele é. Pode falar, desculpa. Não, pode terminar aí, depois eu falo. É que eu tava pensando em igualar os cossenos, né? Que eu tinha visto no último atendimento ele fazer isso. Aí eu fiz isso, aí eu cheguei numa equação com x, y e z igual a zero. Aí eu chutei dois valores para x e y, e eu achei z, e eu falei que esse ponto é um ponto da reta que pertence à bissetriz, né? Pode fazer isso? Então você fez o ângulo entre os dois e aí igualou para descobrir qual que era esse do meio. É, eu acho que pode dar certo também, então. Eu posso chutar dois valores, né? Ou tá errado? Não, pera, você chutou dois valores para fazer o quê? É que, tipo, eu cheguei numa equação, né? Com x, alguma coisa multiplicando x, alguma coisa multiplicando y, z igual a zero. Aí eu não poderia sair daí. Aí eu só pude fazer, tipo, chutar dois valores. Tipo, chutei um valor para x, outro para y, e aí o z ficou o que restou. Entendeu? Ah, sim. Não, pode. Pode? Ah, então acho que assim deve dar certo. Então, eu tinha pensado de achar o ângulo entre os dois vetores, aí depois eu dividir esse ângulo por 2, que aí eu achar esse ângulo, dividido, o cosseno do ângulo dividido por 2, e achar o vetor V que ele pede com a expressão do cosseno do ângulo lá. Mas isso também só funciona se eles tiverem o mesmo tamanho. Não precisa ter o mesmo tamanho, não. Agora. Mas eu entendi o jeito que o outro fez, né? Que ele pegou um vetor genérico que passa ali na bissetriz, e aí fez o ângulo entre esse e o vetor AB, e depois o ângulo entre esse e o vetor AC. E aí iguala os dois, né? Iguala essas duas expressões. Aí você vai achar qual que é esse vetor do meio, genérico. Então, eu pensei em fazer isso também. E, tipo, esse vetor que acha de A até D, né, que D eu coloquei como um ponto genérico mesmo, esse é o vetor unitário lá?
Esse A até D que você achar, que vai estar na bissetriz, né? Ele não necessariamente ele vai ser unitário já. Você tem que normalizar ele depois para ficar unitário, né? Sim, dividir pela norma, né? Isso. Ah, tá. E eu tô com uma dúvida na 4A também, que eu só não entendi, tipo, o que é a projeção ortogonal da origem? Não entendi, como assim a projeção ortogonal da origem? Abaixa um pouco aí para mim ver, Giovanni. Projeção ortogonal da origem. Ele explica ali na reta, tipo, você tem a reta ali, né, a reta R1 e a reta R2. Uhum. Então, deixa eu pensar, um vetor diretor assim. É que essa reta não necessariamente ela passa, tipo, imagina que ela tá meio que por baixo da origem, assim, por baixo do plano cartesiano. Então, se você coloca uma lanterna de cima, qual vai ser a projeção daquele ponto na origem naquela reta? Então, você tem que achar qual que é o ponto na reta que é meio que referente à origem. Tipo, é aquela ali, você vai fazer que ele fala na dica ali, né? Você vai fazer uma reta perpendicular a essa reta que você tem e que passa pela origem. Aham. E aí essa intersecção vai ser a projeção, né? Porque ela está passando perpendicularmente pela origem e cortando na reta. Então é onde, meio se você estivesse olhando de cima, onde aquele ponto da origem estaria na reta. Meio difícil de explicar, mas... A Giovana fez ali nos exemplos de distância o que era projeção, né? Sim, mas... não sei direito, então... calma aí, deixa eu pensar. Então, tipo... Você tem algum exemplo aí, Giovana, que dá para ilustrar melhor? Não sei se naqueles teus slides eu acho que tinha uns de projeção, né? Que talvez dê para mostrar melhor. Não, então, tipo, a origem, assim, a projeção da origem vai ser, tipo, que na fórmula para fazer a projeção ortogonal você precisa do vetor, né? Tipo, esse vetor vai ser o vetor unitário, tipo, dos eixos, assim? Vai ser vetor unitário o quê? Não, tipo, que você está falando que é tipo uma reta que passa perpendicular, né? E o vetor diretor dessa reta perpendicular que passa nesse ponto é o vetor unitário das origens? Não, dos eixos. Não entendi muito bem, mas tipo... Não, volta lá naquele lá mesmo, Giovanni. Tinha o desenho ali. Tipo, né, ele tem aquela reta ali embaixo que ela fez, né? E tem aquele ponto P0. Uhum. Então, imagina que aquele ponto vai ser a origem, né? Então, ele quer qual que é a projeção desse ponto naquela reta ali. Que é aquele desenho ali que a Giovana fez, né? Tipo, você teria que passar uma reta perpendicular, uma reta que corta esse ponto e que corta na reta. E aí, ali a intersecção seria a projeção desse ponto na reta. Só que no caso ali seria no espaço, né? Mas seria essa mesma ideia, assim. Você olhando de cima ali, aonde que você vê esse ponto na reta. Uhum. Tá, acho que eu entendi, então. Seria a projeção de um ponto nessa reta, né? É que eu não estava entendendo direito como que faria a projeção do ponto. Porque para você calcular na fórmula, você precisa de dois vetores, né? Aí, tipo, você usa o vetor diretor da reta R1, né? E você precisa de outro vetor. Vai ser o vetor da reta, aquela reta de baixo, né? E o vetor da reta perpendicular que passa pelo ponto. Ah, tá, beleza. Entendi. Valeu.
De boa. Acho que é isso então, gente. Eu vi que tem mais algumas perguntas, mas já deu o horário, né? Eu tenho que sair. Oi, você pode voltar rapidinho só no slide de distância do plano a plano, só para eu ver uma coisinha, por favor? Esse? Obrigado. Isso, obrigado. Dá tempo de tirar só uma duvidazinha rapidinho? Depende, sou bem rápido mesmo. Eu tenho que Tipo assim, sair já. eu tenho um vetor diretor. Só que, por exemplo, no mesmo exercício da 3B, eu tenho o vetor diretor da bissetriz. Só que não pode ser ele. Tem que ser outro. Então eu posso falar que, por exemplo, alfa vezes x, y, z é igual a esse vetor diretor da bissetriz. E aí eu posso Certo. igualar tudo? Mas você tem o valor desse alfa? Eu posso escolher qualquer alfa. Ele é um Não, tá, mas escalar. o que você, mas o que você quer achar? Eu não entendi. Que nem eu Você quero vai estar só achar achando um vetor que é um vetor diretor paralelo a paralelo. esse, só que maior ou menor. Você vai estar achando um vetor paralelo, só que ele tem comprimento diferente. Né? E ele precisa ter o mesmo Mas comprimento você na quer dar B? valor para esse. Oi? Você quer dar valor para esse alfa por quê? Para fazer alguma conta? É para ele não ser o mesmo vetor diretor da bissetriz. Mas por que Não, você não quer mas que ele seja o eu mesmo? falo assim, você pode deixar o resultado final com alfa mesmo, no caso. Ah, tudo bem. Acho que é isso então, gente. Obrigado pela participação e até semana que vem. Tchau. Até. Ai, como para a gravação? Eu acho que quando todo mundo sai, ela para sozinha.